Olho de mosca. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Olho de Mosca, o seu podcast favorito sobre música pop. Ou se não for também, tudo bem. Pelo menos você está aqui escutando, não é mesmo? Então, gente, desculpa aí que eu fiquei uns dias sem postar. Depois de voltar pra segunda temporada, que eu fiquei semanas sem postar, aí eu fiquei mais tempo sem postar. Mas isso foi por uma boa causa, tá? É porque ia ter o álbum, o único lançamento. Aliás, explicando melhor. Essa segunda temporada, que inclusive algumas pessoas me alertaram ao fato de que Pedro provavelmente teria que ser terceira temporada, né? Porque já teve uma pausa antes. Mas vamos fingir que aquela lá foi um A e um B, tá? Por quê? Porque eu já tinha colocado como segunda temporada quando eu registrei o episódio novo. Então não vamos dar o trabalho de mudar tudo de novo. Então essa aqui é a segunda temporada. Aí, essa aqui provavelmente vai ser com uma frequência menor mesmo para falar mais de lançamentos. Não vou conseguir falar tanto de álbuns antigos mais, pelo menos não no momento. Então, como o lançamento mais recente ia ser esse de Blackpink, eu tava esperando. Inclusive, quero pedir desculpas pra Kiara, que eu falei que eu ia gravar amanhã, quando ela veio me cobrar. E esse amanhã já tem umas 2 semanas. Mas é porque a culpa é do Gustavo, que, na verdade, é minha também, porque eu já não sou muito organizado com horários, entendeu? Aí junta esse negócio de ficar trazendo convidado agora sempre, e aí é uma bagunça, porque depende do meu horário e do horário da pessoa. E o Gustavo nunca podia, porque eu sempre chamava ele 2 horas da manhã pra gravar. Então, Exatamente. acabou que eu resolvi deixar pra quando lançasse o episódio, o álbum de Luna, porque o Gustavo é o maior fã de Luna do universo. E aí a gente vai Sim. fazer esse episódio duplo. Então é isso, hoje o episódio é duplo. Blackpink, The Album, Luna é Midnight? Como que é o nome? Midnight. Pronúncia. Midnight. Pra quem não conhece muito de Luna, que eu acho que Blackpink a gente já tá num ponto que todo mundo pelo menos sabe o que é, né? Luna, a gente Sim. tem um episódio já, com o Gustavo também, só sobre Luna. Foi meu debut no ADM. Isso, foi o debut dele, foi hit. Então, vão lá. Descem aí no Spotify. Quem tá pelo YouTube, gente, infelizmente o YouTube só tá com essa temporada nova, tá? E eu não vou postar os episódios antigos no YouTube, acho. Então, pelo simples motivo de que eu teria que colocar alguma imagem, assim. Eu acho que só colocar uma imagem estática ia ficar sem graça, né? Colocar algo com movimento ia me dar trabalho. Então, eu não quero fazer nenhuma das duas coisas. Eu amo que a minha imagem é estática. É, sim, a imagem do Gustavo também. Outra, pra quem tá vendo no YouTube. A imagem dele tá estática porque ele não quis aparecer, que ele acha que tá feio hoje. Então é isso. E a gente respeita as escolhas dos convidados aqui nesse podcast. Pra quem não conhece, então, Não, de é porque Luna, eu vai ia ter que aí. aparecer pelo celular. No Spotify ou nessa plataforma que você escuta o podcast. Desce aí os episódios. Tem um episódio lá de Luna. É muito legal esse episódio. Até pra quem não gosta de K-pop e tal, a gente falou de várias coisas interessantes sobre. Sim. A gente falou sobre transmídia, né? Sobre storytelling, não sei o quê, em música. Então tem umas coisas bem legais. E aí, pra vocês se interarem mais sobre Luna também. Dito isso, então, todos esses avisos, vamos começar aqui a falar sobre K-pop, girl groups, aqui, né? As garotas do K-pop, como eu dei o título do episódio. E a gente vai falar um pouco, algo que a gente deixou de falar já pro começo agora, no episódio de Luna, que é um pouco da história do K-pop, né? Gustavo, conte um pouco Sim. pra gente. Então, eu não sou nenhum especialista sobre a história do K-pop, mas pelo que eu sei, assim, dá pra contextualizar um pouquinho. O K-pop, ele como indústria, assim, né, ele surgiu nos anos 90 na Coreia, que foi depois que começou a ter muita troca entre o pessoal da Coreia e os japoneses que já estavam nessa vibe de idol, né, e do J-pop, que estava muito forte lá. E aí começou a ter essa nova onda de idol na Coreia. E aí, nos anos 90, começaram a surgir os primeiros. Aí a gente tem, por exemplo, o So Taiji, eu acho que pronuncia assim, Seo Taiji, para quem quiser pesquisar. Taiji com o J. Foi um solista, se eu não me engano, que foi, tipo assim, é considerado o primeiro idol, assim. E logo depois também veio o Hot, que foi o primeiro boy group, se eu não me engano.
E esses grupos começaram a lançar essas músicas com uma influência muito grande dos ritmos ocidentais, então trazendo muito do que estava em alta nos Estados Unidos, principalmente, na época. Principalmente hip Então, hop, né? como. Sim, é isso que eu ia falar. Como a gente estava nos anos 90, a gente tem uma influência muito grande do hip hop, tem um pouco de R&B também. E, ao mesmo tempo, também trazendo essa onda do J-pop, dos idols e tudo mais. E aí começaram a surgir as empresas de entretenimento lá na Coreia. E uma das empresas que foi assim pioneira e até hoje, né, tá entre as 3 maiores empresas é a SM, que foi lá, correu e lançou o primeiro girl group também em 97. Elas eu já sei um pouco mais, porque eu sou muito mais girl groups fan. Eu não sei muito de boy group, mas foi o SS que lançou em 97 com 3 integrantes. E as 3 eram super novinhas na época, assim, era entre 17 e 16 anos. E elas já explodiram de cara, assim. O single delas, o de debut, foi I'm Your Girl. E é, assim, uma música lendária, assim, até hoje. Os girl groups, muitos fazem cover desde sempre. Então a gente tem cover dessa música feito por Girl Generation no meio dos anos 2000 e por, sei lá, Twice hoje em dia, sabe? E aí essa onda foi acontecendo nesse final dos anos 90, foi crescendo muito essa indústria, inclusive como, né, a gente sabe que as eras da indústria musical elas foram mudando muito, né, ao longo dos últimos anos. Então, por exemplo, agora a gente está numa era de streaming, uns anos atrás a gente estava numa era de digital muito forte, então compras no iTunes e tudo mais. Mas nos anos 90 o que ainda era muito forte era a venda física de álbum. Então, nessa época eram tipo assim os monstros das vendas físicas. A gente tinha boy group vendendo 5 milhões de álbuns e girl group vendendo, sei lá, quase 2 milhões. E isso é um negócio impensável hoje em dia. Os girl groups que mais vendem, sei lá, 700 mil, igual aconteceu com Blackpink agora. Então, eles eram tipo os grandes monstros das vendas físicas. E isso marcou muito essa geração. E ela é uma geração muito forte no hip hop, muito forte, assim, nessa coisa de ter uma imagem de, sei lá, cantores, sabe? Eles gostavam da música mais ao vivo, da apresentação mais simples, não tinham muitas coreografias elaboradas. Era um K-pop muito diferente do que é atrativo no K-pop hoje em dia, se a gente for pensar. E você sabe me falar se. Porque você falou das empresas, né? Mas esse primeiro idol, o primeiro boy group já tinha uma empresa por trás? Já, né? Eu acredito que sim. Eu não tenho certeza de onde eles eram. Eu, tipo assim, eu realmente não sei dizer de onde era. Eu não sei. Eu sei que God, né? Foi o primeiro boy group da SM, se eu não me engano. E ele veio logo depois de Hot. Mas eu não sei dizer de onde era Hot. Tipo assim, talvez seja até da Tá. SM, eu tô confundindo, sabe? Eu realmente não sei. Tudo Mas as bem. empresas, principalmente essas empresas mais conhecidas assim, elas começaram nos anos 90 também. A gente tinha, falando mais dos girl groups que eu conheço, né? A gente tinha SS na SM, a gente tinha alguns grupos na JYP já. O próprio JYP também, que já foi parte de um grupo, né? Então ele também era um idol. A gente tinha a DSP, que era uma empresa que ela foi muito grande nos anos 90 e depois nos anos 2000, mas aí agora, hoje em dia, ela é uma empresa, assim, bem lá embaixo. Eles têm muitos poucos artistas realmente muito relevantes no cenário atual, mas eles tinham é, Pink, eu não sei como pronuncia o nome delas, é Fin.K.L, que era o grupo da Lee Hyori, que hoje em dia é uma das maiores solistas da Coreia, assim, tipo, ultra consolidada. E a gente tinha, por exemplo, o Milk, que era outro girl group da SM. A gente tinha muitos girl groups nessas empresas. Era muito menos quantidade de empresas. Eu acho que por isso até que hoje em dia a gente tem essas empresas com um legado muito grande. Porque são as que já estão lá desde o começo. Faz sentido. E você sabe me dizer o que. Gente, só pra esclarecer também que esse podcast não é jornalístico, tá? Então, assim. Exatamente. A gente dá uma leiturinha aqui, as coisas, maioria de cabeça, a gente dá uma leiturazinha um pouco antes de começar para não ficar perdido. Mas é isso, é mais uma conversa aqui entre Sim. nós,
nós convidados, vocês ouvintes, pra gente se introduzir no assunto, mas aí também, né, tem que cada um fazer essa parte. Vocês também podem pesquisar se se interessarem pra saber mais. Sim, gente, isso tudo é tudo conhecimento adquirido ouvindo K-pop. Eu não fiz uma pesquisa pra vir aqui, então. Exatamente. Então é todo mundo aqui como ouvintes e entusiastas e não como especialistas. Mas, Gustavo, você Exatamente. sabe me dizer o que que a Coreia ouvia mais ou menos assim antes de chegar essa onda do K-pop? Eles tinham muita música tradicional. Um dos ritmos que eu conheço, que eu sei que era muito popular antigamente, hoje em dia até é popular também, mas mais entre o público mais velho e tudo mais, é o trote, que é. Eu não sei como explicar o trote. É um ritmo que, se a gente for trazer para algo que é mais semelhante com isso, seria um estilo de uma música meio clássica, meio ópera, mas ao mesmo tempo meio cômica, meio teatral, sabe? Eu Sim. acho realmente que o trote é um tipo de música que, se você quiser saber como é, você tem que pesquisar. Mas existem, inclusive, muitas músicas do K-pop que trouxeram alguns elementos de trote. Uma que eu indico, por exemplo, é Catalina, do Orange Caramel. Ela é uma música assim, bem K-pop, não dá pra falar que aquilo é trote, mas ela traz elementos de trote pra música. E Chiquérrimo. era um ritmo muito, 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 muito em alta lá, antes de chegar o K-pop e trazer essa nova onda. Porque, né, a gente sabe que a indústria musical, querendo ou não, o que está em tendência é o que o público mais jovem está consumindo naquele momento. E o público mais jovem é o público que consome K-pop com muita frequência lá na Coreia, né? O público mais velho ainda não é muito chegado nisso, não. Tudo então. E aí, eu tinha outra pergunta, mas eu já esqueci. É sobre essa questão que você até falou deles trazerem essa influência, também tem a questão do hip hop, então a gente já vê que o K-pop é um estilo, porque é isso que eu queria chegar, né? Tem algumas pessoas que têm esse debate. Se é um gênero, se é o que é, se é uma indústria, não sei o quê. Porque o pop também, quando a gente tá falando de pop ocidental, também tem É essa mistureba, questão né, de ritmos. de misturar ritmos, de pegar influências diversas e ainda assim ser pop. Sim, Então o K-pop, eu não sei, tipo, tem as diferenças, claro, né? Porque às vezes fala, tipo assim, eu já vi uns argumentos, tipo, mas por que chamar de K-pop e não só de pop, só porque é coreano e tal. Mas assim, eu acho que é claro que tem uma sim, delimitação ali para ser diferente e merecer um nome diferente, né? Tanto, não sim, só a questão da língua, eu acho que o ritmo, por mais que tenha muita influência de vários outros ritmos, inclusive de ritmos ocidentais, ainda assim é aquela coisa muito característica do K-pop ali. sim, E toda a questão da performance, dos visuais, porque engloba muita coisa também. O K-pop sim. não É é isso que eu só ia o falar. som, né? Exatamente. K-pop tá longe de ser só a música que a gente escuta. Então é por isso que eu acho que realmente essa separação de K-pop pro pop ocidental, ela é um pouco necessária, porque o K-pop, eu diria que o que ele mais é uma indústria mesmo. Porque o K-pop, por exemplo, ele tá muito atrelado a muito mais do que música. Quando a gente pensa K-pop, a gente pensa também em dramas coreanos, a gente pensa também em programas de variedade na Coreia, a gente pensa em performances, a gente pensa em, sei lá, produções muito específicas de clipes, a gente pensa em produções muito específicas de artistas. Por exemplo, quando a gente vai para o pop, a gente tem pouquíssimos exemplos de artistas que foram, assim, completamente pensados para representar alguma coisa. A gente tem, sei lá, a Pop, sabe? Que foi uma Sim, artista que foi idealizada. No K-pop a gente já tem isso muito mais. A gente tem exemplos. O próprio Luna, que a gente vai falar hoje, mas a gente tem exemplos enormes no K-pop, tipo EXO, que foi um grupo que 5 anos antes do grupo estrear, já tinha canal no YouTube criado, porque a ideia do grupo já estava toda pronta e eles só precisavam dos integrantes certos. E aí também toda a questão da indústria de fabricar trainees, né, de terem pessoas que estão lá treinando, das empresas dominarem, não serem exatamente gravadoras, né, serem
empresas de entretenimento, isso tudo é muito diferente do que a gente tem como a indústria pop ocidental. Então, tipo, acho que tem essa Com separação muito grande. certeza. Aliás, eu não sei se é tão diferente. Eu acho que é mais exagerado. Mas são coisas que a Sim. gente também encontra aqui, né? Não, sim, não é uma coisa que a gente, que não é assim, não existem não, existem exceções, né? Por exemplo, eu falei mesmo da pop, tipo assim, não são todos os artistas que são iguais em todos os lugares. A gente tem no K-pop também artistas que são muito mais parecidos com o pop ocidental do que com o próprio K-pop que a gente pensa quando a gente fala, assim. Uhum. Então, é uma generalização, mas no geral tem essa diferença bem grande, assim. E aí, a gente tava falando, então, dessa primeira geração do K-pop, mas aí já entra essa questão também, acho que a gente pode falar um pouquinho das gerações, né? Porque a gente teve essa primeira Sim. geração, depois a gente chegou na segunda geração. O que que marca essa segunda geração, Gustavo? Porque eu não sei, A realmente. primeira geração, como eu falei, a primeira geração foi a que introduziu o K-pop para a Coreia. A segunda Uhum. geração foi o que consolidou o K-pop em toda a Ásia e começou a exportar para o resto do mundo. Se a gente voltar para, sei lá, 2002, eu imagino que a quantidade de pessoas, sei lá, no Brasil que conhecesse K-pop era assim um fórum do tamanho de uma formiga que existia em algum canto escondido da internet, sabe? Não era uma coisa que as Uhum. pessoas sabiam que existia, não era conhecido. Óbvio, tinha gente que conhecia, mas generalizando de novo, não era uma coisa conhecida. A segunda geração, ela marcou a Hallyu Wave, né? Que é o termo que usam para se referir a essa onda coreana que foi para o mundo todo. E aí ela engloba tanto exportação de música, mas também exportação de filmes, de dramas, enfim, de produtos de entretenimento. E foi durante essa segunda geração que isso aconteceu. Pode sim, não. Com certeza tem muito a ver com a utilização da internet, né? A segunda Com certeza. geração, ela começou assim, eu não sei dizer oficialmente, mas a data que costumam usar é entre 2006 e 2007. É 2005 e 2007, na verdade. Que é Os quando a gente grupos tem que o debutaram YouTube, nessa né? era. Hã? Que é quando a gente tem o YouTube. Sim, sim. Foi. Assim, começou nessa era de 2005 a 2007. E é até engraçado observar, né, que o começo da segunda geração dura 2 anos. Hoje em dia, a gente tem gerações inteiras que duram um pouco mais do que isso, por causa da movimentação que o K-pop tem. Porque naquela época, eram poucos grupos de K-pop. A primeira geração, ela não trouxe tanta quantidade de grupos assim. E mais importante também, os grupos não duravam tanto quanto eles duram hoje. Eu citei, por exemplo, a SS, que era, né, um dos maiores grupos, talvez o maior girl group da época, e elas duraram de 97 a 2002. E depois elas simplesmente deram disband, porque não era usual um grupo durar 10, 15 anos, igual acontece hoje em dia. E aí foi justamente isso que aconteceu. Os grupos de K-pop começaram a desaparecer no começo dos anos 2000, entre 2002 e 2005. Começou a ter uma frequência muito baixa de grupos, principalmente de girl groups. Tinham pouquíssimos girl groups e os que debutavam não iam para frente. Vários lançavam uma música e depois desapareciam. A gente tem casos até de girl groups que fizeram sucesso. Por exemplo, tem um girl group que, se eu não me engano, chama Papaya. Eu não sei exatamente que ano elas debutaram, mas elas lançaram uma música que fez muito sucesso, chama Listen to My Word. E essa música, assim, explodiu na Coreia, foi a música do verão de, sei lá, 2002. E depois disso elas simplesmente desapareceram e não lançaram mais nada e o grupo acabou. E isso aconteceu com muita frequência até a gente chegar nessa era da segunda geração. Alguns grupos muito marcantes, né, da segunda geração são, por exemplo, o Big Bang, que é um boy group da YG, que talvez seja o boy group que consolidou a YG ali, a posição dela como uma empresa gigante, né? A gente tem o Super Junior, da SM também. E a gente tem os três girl groups que vieram ali em 2007, que trouxeram os girl groups de volta, assim, de um jeito bizarro, que
hoje em dia a indústria, principalmente os charts digitais, a indústria é dominada por girl groups, quando a gente para pensar. Obviamente, né? A gente está falando de uma indústria que tem muitas questões, assim, relacionadas aos girl groups, por exemplo, questões de idade, questões de pressão estética, de controle de imagem, mas falando em questão de venda e de movimentação de dinheiro mesmo, a indústria ela é muito dominada por girl groups. E esses 3 girl groups que debutaram em 2007 foram Wonder Girls, Kara e Girl Generation. E aí elas até foram conhecidas na época como Wonsoka, porque era Won de Wonder Girls, So de Sonyeoshide, que é Girl Generation, e Kara de Kara. E esses 3 girl groups, eles vieram e eles explodiram de uma forma, assim, que ninguém imaginava que um girl group pudesse explodir depois daqueles primeiros. E trouxeram essa onda de volta. E depois disso começaram a debutar vários girl groups, vários boy groups também. E a segunda geração, se eu não me engano, ela é a maior geração, assim. Algumas pessoas consideram que ela acabou em 2012, mas algumas outras pessoas também levam para 2013 ali. Eu acho que 2012 é uma boa, e depois a gente começa com a terceira geração, porque muita coisa mudou em 2013. E, assim, foi muita coisa. A influência musical, ela continuou vindo muito, assim, tanto do J-pop quanto da questão ocidental, mas também do que o K-pop já tinha produzido. A gente vê uma variedade de conceitos muito grandes na segunda geração. Ela começa com muitos conceitos fofos, muitos conceitos retrô, e depois ela vai entrando em conceito sexy, que é uma coisa que a gente não vê no K-pop hoje em dia mais, era realmente conceito sexy, assim, por exemplo, idols debutando um pouco mais velhas e usando lingerie para performar, com saltão, e sabe, fazendo esse tipo de coisa. E a segunda geração foi a geração que eu conheci o K-pop, então assim, ela é uma geração especial para mim. E ela realmente ela expandiu muito o K-pop, sabe? Foi uma geração que trouxe muitos frutos pro K-pop, eu diria. E, assim, eu tava tentando pensar pra esse episódio quando que eu conheci K-pop, porque eu realmente não sei, porque eu me lembro quando a Ciel foi tentar a carreira nos Estados Unidos. E aí, obviamente, tipo assim, porque eu lembro das notícias e tal, então eu já era familiarizado ali com a ideia do que é K-pop, então consumia. Mas eu não sei realmente se eu conheci por causa disso, ou não, eu não consegui lembrar, gente. Mas eu sei que pra consumir mesmo foi com Blackpink, né? Que antes. Aliás, até eu Sim. gostei daquele primeiro single da Ciel, como que chama? Mas eu nem sei se pode ser considerado K-pop, porque ela lançou pro Hello ocidente, né? Bitches? É, eu lembro que eu gostei na época. Tipo assim, você Mas. tinha Tumblr, né? Se você tinha Tumblr, você provavelmente viu Girl Generation, viu 21, EXO É, também, mas assim, você não ouviu, né? Você não teve interesse em não. ouvir. Ou talvez eu tenha ouvido e não gostado, não sei, realmente não sei. Mas o Pode ser primeiro também. que me despertou mais atenção, assim, foi realmente Blackpink, porque eu ouvi. Nessa época eu já lembro que eu já tinha tentado ouvir mais coisas de K-pop e não tinha gostado. Mas aí eu ouvi Boombayah, foi um pouquinho depois do debut delas. Não sei se foi Uhum. finalzinho de 2016 ou início de 2017. Eu Mas acho que eu foi ouvi 2016, Boombayah. porque quando a gente se Fala. conheceu, você já conhecia Blackpink. Ah, então é isso. Não, mas não sei, né? Às vezes eu conheci nas férias de 2017. Pode ser, não sei. Sim, sim. Mas Não, mas no foi primeiro nessa período a época. gente já falou de que. É, nessa época, gente. Então eu ouvi Bumbaiá e eu falei, uau, Bumbaiá, Bumbaiá. E aí eu comecei a ouvir mais Blackpink, que foi muito fácil, porque ela só tinha, tipo, 2 músicas, né? Sim. Aí eu Hoje em dia elas têm acompanhei, 4. pois é. A gente vai falar, a gente vai chegar aí. Mas eu acompanhei, ó. Vou até abrir aqui a página delas no Spotify. Porque o Square 2 tem Playing with Fire e Stay. Foi 2016, eu acho que já tinha essas também. As If It's Your Last foi em 2017, em junho. E eu lembro desse comeback, então eu já conhecia antes. Mas esse aí a gente já tinha estabelecido, né? Sim. Enfim, gente, então, ó. Eu lembro do comeback de As If It's Your Last. Depois elas lançaram esse Blackpink, que é a versão japonesa, uma vergonha. Depois o Square Up, eu lembro também desse comeback, junho de 2018, 4 músicas. Inclusive, eu amei Forever Young na época também.
Kill This Love em 2019, mais 4 músicas. Com um remix de Duru... Gente, não acredito. Com um remix de Duru... E aí, foi isso. Gente, 4 músicas por ano. Enfim, né? E eu tentei até ouvir outros grupos e tal, mas nenhum tinha me prendido muito. Eu ouvi depois Wonder Girls, Why So Lonely, e aí eu falei, uau, que música incrível, amo essa música Você até ficou hoje. obcecado. Sim. Depois. 2017 também foi quando Luna começou a debutar, né? E aí Gustavo me mandava todo mês. Ou foi 2018? É porque Luna começou, na verdade, no fim de 2016. E eu já conhecia, só que a gente não se conhecia. Aí foi assim, eu peguei um Isso. pouquinho de intimidade, e aí coincidiu que a gente ficou amigo na época que começou a sair o Adai Circle. E aí eu te mandei. Isso! Foi, porque ele falou que eu ia gostar. E realmente é minha subunit favorita. Que a gente falou isso no Sim. episódio, né? Mas, gente, pra quem não sabe, Luna tem 3 subunits, porque são 12 membros. Então, tem 3 subunits. Aí tem a One Third, o Adai Circle e o IIXY, né? E o Adai Isso. Circle é claramente a melhor. Mas tudo bem, eu respeito o seu gosto, se você não achar, você ouvinte. Vai. Gente, também aconteceu uma coisa que esse ano, na quarentena, eu estou obcecado por BTS. Sai do armário E aí, agora. a gente ainda vai ter um episódio. Quando o Bi sair, vocês me aturem, porque eu sei, pelo menos julgando pelo meu Twitter, que uma boa parte do público desse podcast não gosta de BTS. Mas foda-se vocês, que eu vou fazer sim um episódio de BTS aqui. Vai ter 10 ouvintes, mas não tem problema. Porque, gente, estou obcecado. Obcecado. Se Eu o não Pedro gosto me tanto. convidar, eu volto também. Eu vou convidar, claro. Mas que eu você também é a não, única eu também não, pessoa eu não que eu ligo. Não, que eu e conheço, o melhor que eu é que convidaria. eu não ligo pra BTS. Tipo assim, eu conheço, Não. eu gosto deles, mas assim, não escuto muito as músicas não, mas beleza. Não, então, eu não escuto tanto as músicas. Antes eu já tinha tentado escutar, mas não tinha gostado tanto. Aí o que aconteceu? Eles lançaram Dynamite. E eu fui ouvir porque eu achei. Tipo assim, eu sempre achei BTS, eu sempre achei de visuais muito interessantes. Tanto deles serem bonitos, mas também, tipo assim, do estilo de roupa que eles usam, que eu gosto muito, os clipes e tal. Mas as músicas mesmo nunca me puxaram tanto, né? Aí, eu fui ouvir Dynamite porque, gente, Jungkook, porque eu lembro disso. Foi esse ano que eles foram no primeiro Grammy? Ou foi ano passado? Aquele Grammy que eles estavam todos de preto. Gente, esse Grammy eu surtei, porque eles estavam muito bonitos. Foi ano passado. Então, nessa época eu já gostava. Tipo assim, já gostava visualmente, esteticamente me apetecia. Mas, aí, esse ano, eles lançaram Dynamite, eu fui ver, porque né, não tinha nada pra fazer, quarentena, fui ver. Gente, que música incrível. Eu sei que teve gente também que não gostou, mas assim, isso aí é preconceito de vocês, porque não tem como não gostar de Dynamite. Ok que as letras são meio questionáveis, mas a música não foi feita pra isso. Ela foi feita pra ser, assim, um pop que vai te deixar felizinho, e ela faz isso perfeitamente bem. Inclusive, tá no meu top músicas do ano. Incrível. Aí eu comecei a ver. Eu tive que forçar um pouco, mas eu engoli Dynamite. Não, eu não vou entrar muito aqui, vamos guardar pro episódio de Bi, mas assim, ficam sabendo que eu estou obcecado por BTS, a gente vai chegar lá. Mas voltando, então meus grupos são BTS e Blackpink até o momento. Que são os mais basic, assim, pra quem gosta de Sim. K-pop. Tanto que tem gente que é tipo assim, Sim. eu sou ARMY, mas eu não sou K-popper. Não gosto de K-pop, não sei o quê. Já vi muito, tipo assim, que não gosta desse Sim. termo K-pop, não sei o quê. E, gente, não, isso aí pra mim, no episódio de BTS a gente discute isso, mas já adianto que eu acho isso aí Sim. uma vergonha. E Blackpink também é uma coisa que eu nunca vi isso, que todo gay gosta de Blackpink, né? O festival delas no Coachella. No Coachella, gente, eu fiquei A chocado. pessoa pode odiar K-pop, a pessoa pode falar de K-pop com nojo. Aí chega Blackpink, se é gay, ele gosta. Tipo assim, é o que você Sim, quer. isso é muito absurdo. E aí é o que eu gosto. E aí eu tô tentando agora expandir mais meus gostos. Igual Luna, gente, todo comeback de Luna eu escuto, mesmo não gostando tanto do som delas. Porque não é muito a minha praia. Eu acho bem feito, muito Sim. bem produzido. Os produtores deles são incríveis. Mas, assim, não é tanto que eu escuto, mas o Gustavo me obriga a ver Sim. todos. Ele coloca uma arma na minha Todos. cabeça. Não, eu mando todas as fotos, eu mando absolutamente tudo Sim, que elas fazem. tudo.
Então, eu acompanho. Aí, esses dias eu comecei a ouvir Red Velvet também. Amei. Porque fiquei meio viciado em Zenza Bem, que eu nem sei como eu cheguei nessa música. Mas eu fiquei viciado nela. Aí eu fui ouvir toda a discografia de Red Velvet. Então, assim, estamos caminhando nessa trajetória aí de Sim, K-pop. Mas aí, Gustavo, vamos voltar na nossa historinha. Só pra fechar a terceira e a quarta geração. E a gente já entra em sim. Blackpink, né? Essas Terceira duas. geração. Então, Rapidinho, pode essas falar. duas gerações, eu acho que elas podem ser faladas muito juntas, sabe? Porque não tem uma diferença tão gigante entre elas, não. Eu também não A entendo por que terceira que separam. geração. Sim, a questão é que a terceira e a quarta geração, elas são as gerações voltadas para o digital, né? E foi Uhum. também quando o K-pop de fato explodiu no resto do mundo. A gente tem grupos da terceira geração, como por exemplo, algumas pessoas consideram EXO da terceira e algumas da segunda. Eu não sei exatamente o que eu considero. Eu acho que talvez ele seja uma 2,5 ali. É uma coisa tipo isso. Mas a gente tem, obviamente, BTS, a gente tem Twice, a gente tem Red Velvet, a gente tem Blackpink, que todos esses são grupos da terceira geração. A terceira geração vai até 2018. Assim, na verdade, 2018 já é o primeiro ano da quarta geração. E, assim, é a geração dos gigantes atualmente, né? A gente tem grupos da quarta geração que são muito grandes, mas os grupos da terceira são os grupos que dominam o K-pop hoje em dia. A gente tem, né, BTS e Blackpink, que não precisa nem falar deles, porque todo mundo sabe o que é, todo mundo de qualquer lugar. BTS aí conseguindo top 2 as duas músicas da Hot 100, tipo assim, isso é absurdo, é uma coisa que era 2020, completamente gente. impensável. Não, Blackpink e BTS conseguirem, sei lá, 100 milhões de visualizações no primeiro dia. Eu tava até falando com o Pedro isso, gente, no dia que saiu o MV de Dynamite. Antigamente, esse recorde era de Girl Generation e elas conseguiram, tipo assim, sei lá, 5 milhões nas primeiras 24 horas, e isso foi absurdo. O mundo, a Coreia parou pra elas, o K-pop inteiro tava assim, eu não acredito que elas conseguem isso tudo. E aí, hoje em dia, 5 milhões é, tipo, decepcionante, sabe? Sim, é 5 nada. milhões é, tipo... Não, 5 milhões é o que grupo pequeno tenta conseguir. E a maioria não consegue, tadinhos. Mas grupo grande, pegar 5 milhões, se você olhar, sei lá, Twice. Twice, a meta de 5 milhões é pra teaser, sabe? Se o MV pegar 5 milhões nas primeiras 24 horas, o grupo foi. Os fãs falam, tipo, bom, acabou. O grupo acabou de dar desband aqui. Eu vi o desband dela. Então, sei lá, o K-pop mudou demais, o tanto que ele cresceu. E deu. Assim, eu acompanho K-pop desde 2010, né? Então, eu vi esse crescimento muito exponencial desde, eu diria, 2016 ali, que inclusive foi quando Blackpink debutou e BTS começou a ganhar popularidade, né? Porque BTS veio de uma empresa muito pequena, eles não começaram grandes. Isso aí você pode perguntar pra E, qualquer enfim, ARMY, gente. Você fala assim, nossa, BTS, 100 milhões de visualizações, uau, que recorde. Elas vão te contar a história de sofrimento deles inteiro, que eles vão, tiveram que como passar, eles comer o sofreram. pão que o diabo amassou. Você não dá cinco E, tipo minutos pra um assim, ARMY que ela começa a falar disso. sim, e eu vou falar isso nesse episódio aqui, porque eu acho que se eu falasse no episódio de Bi, eu ia sofrer hate, eu ia ser cancelado. Mas, tipo assim, 99% dos grupos sofrem ou exatamente a mesma coisa, ou muito pior do que BTS sofreu no começo da carreira, sabe? Porque BTS, apesar deles serem um grupo realmente assim, pequeno, se você comparar com o que eles são hoje, eles nunca foram um grupo que não tinha nenhum fã, sabe? Porque a gente tem grupo no K-pop que não tem nenhum fã. A gente tem grupo no K-pop que, se você vai olhar, tem MV de, sei lá, 2 anos atrás com 70 mil views, entendeu? Então, é a mesma coisa de quem chama, por exemplo, Luna de flop hoje em dia. Quem fala, ah, Luna vai dar desband porque não tem dinheiro. Gente, mentira, sabe? Tem sim. Luna, não, obviamente, não é um grupo grande, igual a gente, quando a gente fala de Blackpink, de Twice, de Red Velvet, mas é um grupo grande, se você for pensar no K-pop como um todo. E BTS era mais ou menos esse mesmo barco, sabe? Então, assim, sim, a história de crescimento deles é impressionante e é uma coisa nunca vista antes, ninguém pode tirar isso deles, mas também não é assim, tipo, eles não passavam fome, sabe? Tem grupo que literalmente passa fome. Então, é uma indústria muito
muito difícil, assim. Não que as outras não sejam. Toda a indústria do entretenimento é muito difícil. Ah, não, mas a K-pop pode falar que é, sim, é Sim, muito pior, gente. sim, a diferença do K-pop para as outras indústrias, eu acho que é porque, primeiro que o K-pop é muito, tipo assim, é uma coisa extremamente massificada. A gente tem, em cada empresa, pode ser uma empresa do tamanho, sei lá, de um apartamento. Vão ter, sei lá, 60 trainees, sabe? E esses 60 trainees disputando por talvez uma vaga num grupo de 7 pessoas. E os Sim, outros, eles estão lá treinando e esse treinamento está endividando eles, porque eles têm que pagar o que eles treinaram. Então, tipo assim, é uma indústria cruel, se você pensar, porque é muito difícil você conseguir debutar e depois que você debuta é muito difícil você conseguir algum reconhecimento. A gente tem até, por exemplo, um exemplo da Cera, que ela hoje em dia ela é uma youtuber. Ela foi membro do girl group Nine Muses. Eu tava contando dele pro Pedro outro dia, que eu falei que é um dos grupos que eu acho mais injustiçados no K-pop. E, tipo assim, ela é uma youtuber hoje em dia e ela era desse tipo de grupo que eu falei que era vibes BTS no começo da carreira, sabe? Tem fãs, consegue ter dinheiro suficiente para manter a existência do grupo, mas não decola. E ela falou que por mais que as pessoas sintam muita pena, né, pelo Nine Muses não ter realmente tido um sucesso grande, que ela é muito grata porque a maioria dos grupos que ela viu ao longo da carreira não conseguiam passar do primeiro lançamento. Então, assim, é foda. E isso é uma coisa que a gente vê muito na terceira geração. Porque como a terceira geração foi um crescimento muito grande para o K-pop, a gente começou a ver 1 trilhão de empresas abrindo e todas as empresas lançando vários grupos ao mesmo tempo. Tem empresa que lançou, sei lá, 3 grupos no mesmo ano e muito grupo saindo. Então, obviamente, nem todos conseguiram destaque. A grande maioria surgiu, lançou uma, 2 músicas e depois nunca mais apareceu. Então, sim. eu acho que a terceira geração marcou muito isso também, a existência de muitos grupos que ninguém ficou sabendo que existiam. Eu acho que até a segunda geração, por mais que tenham tido grupos muito flops, as pessoas que acompanhavam K-pop na época chegaram a ouvir a música deles, pelo menos uma vez, sabe? E agora tem muito grupo aí que ninguém Não faz tem nem ideia como que existe. acompanhar, é. É que a quarta geração ela segue muitos passos dessa terceira, que ela não, eu não vejo uma grande diferença, assim, ela obviamente tem diferença até na sonoridade, a quarta geração tem uma pegada muito mais, sei lá, vou conversar com a juventude, sabe? Eu sinto que a terceira geração fez muita música de amor, seguiu muitos conceitos que o K-pop já tinha, tipo assim, musicalmente mesmo, seguiu ou trazendo um conceito fofo, ou um conceito mais girl crush, enquanto a quarta geração tem essa ideia do teen crush, principalmente a gente vê, sei lá, em Luna, a gente vê em ITZY, que são músicas pra galera jovem, pros adolescentes curtirem, falando, eu sou jovem, eu quero curtir, eu quero ir pra cima. E eu acho que essa é a maior diferença entre a quarta e a terceira geração. A quarta geração, elas são jovens conversando com jovens. E até isso dá pra ver até na idade das pessoas que estão debutando atualmente. Cada vez mais a gente tem grupos com pessoas novíssimas debutando. Eu lembro quando a Ieri do Red Velvet entrou no grupo em 2015 e ela tinha 16 anos. E foi um escândalo. Ela era assim, a idol mais jovem. Tipo, socorro, é um menino de 16 anos num grupo, isso não existe. Hoje em dia tem grupo que a pessoa mais velha tem 17, sabe? E a mais nova tem, sei lá, 13, 14. Então, a diferença que eu É bem vejo muito questionável. grande é essa. Sim, mas a diferença que eu vejo maior entre a terceira e a quarta é essa, porque se você for colocar eles lado a lado, eles até conversam um pouco, sabe? Não é tão Uhum, diferente quanto a gente vê entre as outras. sim. Não, isso é puxando já um pouco dessa questão do sofrimento, de como que é pesado o negócio dos trainees e tal. Você assistiu o documentário de Blackpink? Não assistiu o documentário de Blackpink. Gustavo não assistiu o documentário, gente. Então eu vou falar um pouco aqui o que, que eu Não, achei. mas eu preciso falar uma coisa. Eu não assisti o documentário, mas eu assisti 2 vídeos sobre ele. E no dia que ele saiu, eu fiquei na Arrasou. hashtag por bastante tempo. Então eu sei algumas coisas. Eu não tô completamente sem nada, não.
Pois é, então, porque eu fiquei. A gente não vai falar muito do documentário aqui, tá? Porque o vídeo é sobre o álbum. Quer dizer, eu falando isso, né, com 40 minutos de podcast já. Mas o podcast é sobre o álbum. Mas o documentário, eu acho que tem que passar, né? Porque tá muito ligado, assim. O documentário até meio que pensando em questão cronológica, ou a data que eles escolheram pra lançar, foi pra promover o álbum, de certa forma. É, Óbvio. e aí eu até comentei com o Gustavo que eu não esperava que eles fossem falar tanto do processo de trainee, assim. Que eles expõem Uhum. muito. E como é uma coisa que é um documentário tipo, tá na Netflix, Blackpink é talvez o grupo. Porque aqui eu preciso fazer uma distinção, que as ARMYs não escutam, gente, que eu morro de medo de ARMY. Morro de medo, sério. É, mas BTS, ok que eles são o maior grupo de K-pop e tal, mas quem gosta de BTS é só ARMY, Sim, sabe? sim, É tipo assim, eles são o maior grupo porque eles têm a maior fanbase. E a fanbase deles, sim, acho que se juntar a população da Índia e da China não dá uma ARMY, entendeu? Que elas são gigantes. Mas são só elas que escutam e consomem, basicamente. Você vai me falar, tipo, ai, Dynamite tá em primeiro. Gente, tá em primeiro porque elas estão dando sim, stream e fazendo vaquinha pra comprar música lá. É, sim. nada contra, uma grande conquista pra eles. Eu, se fosse Não, artista, inclusive, ia preferir ter 50 milhões de fãs que vão comprar sim. tudo que eu Artista, vendo, artista do que ganha um dinheiro público com venda e com turnê é, e assim. sabe? Mas eu Mas concordo. Eu acho que Blackpink tem mais público geral. Blackpink, elas talvez não tenham uma fanbase tão grande, nem façam tantos números quanto o BTS, mas elas têm um alcance fora do K-pop, fora da fanbase delas, muito maior. E aí, por isso, tô falando isso pra chegar na parte do documentário. Gente, pelo amor de Deus, que eu sei que vai chegar, porque que conteúdo de K-pop vai atrair gente que não conhece o podcast, não acompanha, não sei o quê. E aí, Blink Army fica brigando o dia inteiro no Twitter, que eu tô quase silenciando todas as coisas relacionadas. Se chegar alguma Blink avulsa aqui nesse podcast ou pelo YouTube e pegar esse trecho desse vídeo pra enfiar em discussão no Twitter, gente, mas vocês vão ver o que, que eu arrumo com a Ó, eu e Gustavo somos bruxas, entendeu? A gente joga uma Sim. maldição em você que você vai ver. Então, ó, que fique aqui. É, Blackpink, então, tem essa questão desse público maior fora e tal. Esse documentário foi um documentário para Netflix, lançado mundialmente, com um grande foco no Ocidente, claramente, porque elas estão, tipo assim, explicando questões básicas coreanas no documentário, né? E isso, pra mim, já foi uma Sim, cena que claramente mostrou que o público ali não era coreano, era o público ocidental. Elas sim. explicam, tipo, o que que é Uni e o que que é Hyang, né? Tipo, pronome de Não, tratamento e tal. até porque o pessoal da Coreia, eles já sabem disso tudo. Tudo que foi mostrado ali no documentário, eles já sabem que acontece. Então não é uma Sim. novidade. E aí, eu fiquei um pouquinho chocado deles terem exposto tanto. Não foi tanto pelo que eu já sei, tipo assim, que eu já vi sobre como é o programa de trainee. Mas eu acho que pra quem não conhece nada sobre K-pop, ficaria um pouco chocado vendo o Nossa, documentário demais. e as coisas que elas falam, assim. Aí eu não esperava, porque é o documentário da YG mesmo, então é meio que a própria empresa falando mal dela mesma. E, tipo, é uma coisa que tá vendendo a imagem da Coreia lá pra fora, né? Aí acaba ficando uma coisa talvez um pouco negativa. Eu achei estranho isso. Mas, enfim. é, De resto, gente, eu gostei muito do documentário, inclusive porque ele me fez criar um novo apreço pela Rosé. Que eu não sei se é Rosé ou Rose, agora eu Ai, tenho essa dúvida. perfeita! Porque eu sempre Eu falei sempre falei Rosé. Rosé. No Eu documentário, também. pelo que eu prestei, eu não prestei tanta atenção, mas eu entendi elas falando mais Rose, Rose, Mas quando ela fala. é porque a pronúncia em coreana seria Rosé, né? Seria J, então É, seria porque ela fala Rosé. tipo E ela Rose. tem um Mas acento, não ela é tem? australiana, ela cresceu na Austrália. Não, sim, eu acho que ela falando em inglês, ela deve falar mais pra Rose do que pra Rosé. É. Ah, eu não sei, gente, vou Ah, continuar falando enfim, o Rosé. nome dela é esse aí, é. É. Ela Eu é minha criei um novo bias, apreço pra inclusive, ela. viu, gente? Porque ela era a que eu menos gostava, assim, tipo assim, não que eu não gostava dela, mas é porque, tipo assim, não ligava Mentiu. muito, entendeu?
Quando eu conheci Blackpink, eu já de cara amei a Lisa. A Lisa era a minha bias, Lisa. Aí, aos poucos, eu fui cada vez mais gostando da Jennie. Até que quando eu vi, gente, que a Lisa era a mais seguida no Instagram, eu falei, não, muito modinha pra mim. Vou ficar na Jennie. Aí, agora, minha bias é a Jennie. E eu amo a Jennie, ainda gosto muito da Lisa. E Jisoo, assim, sempre ok, legal a Jisoo. A Rosé era mais pra mim, sim. E Aí eu eu vi o sempre documentário e fiquei fui apaixonado. bias. Eu sempre falei bem da Rosé pro Pedro, eu sempre tentei fazer ele apreciar a Rosé. Porque ela sempre Pois foi é, minha aí favorita, agora desde o Baiá. a Rosé, estou amando ela. Depois desse documentário. Inclusive, assim, o solo dela, que eu sei que tem uns 2 anos já que o YG está prometendo esse solo. A gente ainda vai falar mais mal de YG aqui, aguarde. Enfim, aí mais foi isso, gente. Achei interessante o documentário, adorei a parte delas no Sim. Coachella. Conhecer um pouquinho mais de cada um, apesar que a Jisoo, mais uma vez, ignorada, né? Enfim. E é isso, vamos Eu falar acho que, do inclusive, álbum. o fato da Jisoo. Só falar rapidinho, eu acho que, inclusive, o Tá. fato da Jisoo ter aparecido pouco ainda mostra mais ainda essa questão que você falou disso ser para o público ocidental e para um Sim, público casual, assim. Não é necessariamente para Blink assistir, sabe? É para o público casual, talvez, pegar um pouco mais de afeição por elas e aí deixar de ser um público casual. E esse público, eles estão muito mais interessados na Jennie e na Lisa, né? Infelizmente, tipo assim, a atenção sim. das gays está na Jennie e na Lisa. E a Rosé, um pouco. Tipo assim, a Rosé é a que tá ali no meio. Eu acho que uma coisa que dificulta muito também é a Jisoo ter ainda insegurança em falar inglês e tal, né? Aí Sim, ela até fala um não, pouco sobre isso super. no documentário. Mas ela fala tudo em coreano. Acho que não sei se isso fez cortar em algumas cenas delas, não sei. Mas Talvez. Blackpink, eu acho legal também. Queria até ver com você, Gustavo, se em outras gerações tinha tanto esse apelo com o público infantil. Porque essa terceira geração, eu sei que, por exemplo, Twice tem muito. Mas a Blackpink, que eu tô vendo mais aqui no Ocidente. Eu falo Twice tem muito vendo os vídeos e ouvindo as músicas delas, né? Que eu percebo que essa Sim. sonoridade, assim, agrada. Mas Blackpink tem esse grande, assim, auê com o público infantil. E nas outras gerações é assim também? Na segunda, pelo menos? Olha, eu não, eu não sei exatamente te falar sobre a questão das crianças daqui, né? Porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, a sua irmã, que é apaixonada por Blackpink. Inclusive, eu prometi Mas minha irmã que eu ia, que antigamente eu eu ia, que eu acho ia que, trazer ela nesse episódio. Vou chamar ela daqui a pouco. por exemplo, eu não acho que muitas crianças de outros países, talvez, conhecessem os grupos de K-pop, sabe? Porque elas não tinham muito acesso Que a não eles. chegava. Mas na Coreia a gente tinha muita criança sim. Eu vejo por Girl Generation, né, gente? Pra quem não assistiu o episódio de Luna, eu conheci o K-pop com Girl Generation, e Girl Generation ainda é o meu grupo do coração, assim, apesar delas não lançarem mais nada há muito tempo. E eu vejo com elas que as crianças consumiam demais e até hoje consomem, sabe? As músicas mais famosas, assim, até hoje as crianças coreanas sabem cantar. Então eu acho que sempre teve Tudo. esse apelo, sim. Sempre teve um pouquinho de apelo com o público infantil, sim. Eu acho que é muito isso, é o que eu falei, K-pop é para jovens, né? É engraçado, porque o público de K-pop, principalmente na Coreia, é jovens e, tipo, homens militares. Tipo assim, homens de, tipo, 30 a 40 anos. É muito estranho, mas é exatamente isso. Vou chamar O minha irmã. público Manu! feminino, o público feminino mais velho, pelo que eu já vi de pesquisas, enfim, eles conhecem mais, por exemplo, as idols que viram atrizes. Ou então solos. Eles não são muito assim com os grupos, não. Vamos ver se vai mudar, né? Quando essa geração atual envelhecer. Sim, Manu! pode. Uai, gente, cadê ela? Mostra aqui seu moletom. Gente, essa é minha irmã, Oi, Manu. Manu. Ai, Mostra atrás também. Blackpink. Manu é uma grande fã de Blackpink, para mostrar para vocês também o grande apelo que elas têm com públicos diversos. Manu, quantos anos você tem? 9. E você gosta de Blackpink tem quanto tempo? 2 anos. 2 anos.
E quem que é sua bias? Atsu. E depois? Atsu tá. É a Jenny Atsu. A Jenny é de Sul. Sua música favorita é qual? A minha música favorita é Ice Cream. Ice Cream. Ai, não era Ice Cream antes, não. É, mas eu mudei, não posso não? Pode. O que você achou do álbum delas? Você gostou? Gostei. Qual música você gostou além de Ice Cream? Do álbum foi Highlight That. Ok. E você conhece muitas outras crianças também que gostam de Blackpink? Sim, as meninas da minha antiga escola gostavam tudo. Da nova não gosta, né? Não, Na nova escola, a Manu sofre bullying porque ela gosta de K-pop, né? mais ou menos. As meninas só falam que é ruim mesmo. Os meninos não gostam. Eles gostam de quê? No United. Na United, gente, o mau gosto. Mas a Manu, ela é bem criada, né, Manu? Né? Então é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Então, muito obrigado, Manu. A Nossa, já participação luz. dela foi completamente estranha. É isso, gente. Essa é minha irmã, uma grande fã de Blackpink. E Nossa participação Agora dela podemos- pisou muito na minha. podemos falar sobre o álbum. Que já vamos começar com o nome, que é The Album. Que quando eu vi isso, eu fiquei The Album. muito puto mesmo. Porque já não bastasse, a gente tem que esperar. Gustavo, mais uma pergunta pra você. Qual que é o tempo normal pra um girl group lançar um álbum? Depois do debut, assim. Um full álbum ou um É álbum? um full álbum. Se Que isso aqui, for um girl teoricamente, é um group, full álbum, né? Sim, Entre muitas aspas. comparando, assim, eu vou ser justo. Blackpink é um grupo gigante de uma empresa gigante. Então ele tem que ser comparado com grupos, no mínimo, que estão ali perto dele. Então vamos Sim. colocar perto dos outros girl groups da Big Three. Vamos colocar perto de Red Velvet, Twice, Girls' Generation. O máximo que esses grupos demoraram para lançar um full álbum foi 2 anos depois do debut. Mas normalmente é assim, 1 ano, talvez 1 ano e pouco. É o que Pois é, normalmente gente. demora. A gente Blackpink, tem exemplos aí, 4 sei lá, anos. de Friend, por exemplo, que é um grupo relevante na Coreia, mas não veio de uma Big Three, não veio de nada assim. E elas não tiveram fama no debut direto. Elas só foram, por exemplo, ter a first win delas no segundo comeback. Tipo assim, debut, primeiro comeback, segundo comeback. Elas lançaram o primeiro full álbum delas exatamente depois de 2 anos do debut. Então assim, Blackpink demorou 4 anos. 4 anos, aí com esse nome podre, The Album. E, ó… Primeiro, ok. Só quero falar uma coisa, antes de Fala. tudo. O outro álbum que a gente vai falar nesse episódio, o Midnight de Luna, é um mini álbum. Ele tem 8 músicas. Era só isso que eu queria falar. Então, ó, Blackpink, gente, começou com o Square One, que eram 2 singles, Whistle e Bumbaya. Depois o Square Two, também 2016, que eram mais 2 singles, Playing With Fire e Stay. Então, fechamos com 4 singles em 2016. 2017, As If It's Your Last, que Melhor música é delas até hoje. um single. Também gosto muito. No início eu não gostava, hoje em dia eu gosto muito. Aí foi isso em 2017, só essa música. Depois, 2018, o Square Up, que foi… No Spotify tá como um single, mas eu acho que elas consideram um mini álbum. Que tem Do 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 Do, Forever Young, Really e See You Later. Isso 2018. 2019, Kill This Love, que aí também tá aqui no Spotify já como um EP. Então no K-pop é chamado de mini álbum, né? Kill This Love, Don't Know What to Do, Kick It, Hope Not. 4 músicas. Então, 2018, 4… Ó, 2016, 4 músicas. 2017, 1 música. 2018, 4 músicas. 2019, 4 músicas. E aí, 2020, finalmente, a gente teria o álbum… 8 músicas. Nossa, gente, 4 anos elas têm 21 músicas. É isso?
Pois é. E aí, o nome The Album, um nome preguiçoso pra caralho, pra combinar com tudo que o YG faz com as meninas. E Sim. as capas, eu ia até falar da capa do The Album, assim, porque eu achei ela muito sem graça. Eu acho que a versão física é mais bonito, fica mais bonito e tal. Essa capa meio minimalista, não sei o quê, esse efeito do rosa, assim, eu acho que deve ficar mais bonito no impresso. Porque eu vi até foto e vídeo e tal, mas queria ver pessoalmente. Mas imagino que fica bonito, mas poderia ser melhor. Porém, não tem nenhuma capa do Blackpink que eu fale, uau, gostei dessa capa, né? Porque elas têm esse estilo mais minimalista e tal, pra Sim. combinar com a preguiça do YG de fazer coisa pra elas. E aí é uma coisa As capas também, delas sempre são assim, né? Tipo, só um no fundo design rosa, escrito rosa. um trem de preto, uma fonte, um Sim. helvético ali. 8 músicas é uma vergonha, isso pra mim não faz sentido nenhum. Eu queria até falar com o Gustavo a opinião dele, como o nosso expert K-pop aqui nesse podcast, porque a minha cabeça aqui, de estudante de sétimo período de publicidade, né? Então eu entendo um pouco de negócios. Eu tenho a minha marca de camisetas. Ah, inclusive, gente, fazer aqui meu Faz o merchan, meu jabá. momento merchan. Porque eu estou aqui com a lojinha, que caso você não tenha visto um dos 50 mil anúncios que eu fiz no Instagram, a gente está com a lojinha do Olho de Mosca, www.olhodemosca.com.br. No momento tem blusas do Harry Styles e do Louis Tomlinson, então acho que não vai ser tanto público aqui. Talvez eu faça de Blackpink, não sei. Mas as próximas que vão sair, acho que vai ser Taylor Swift. E eu tô querendo fazer uma da Miley, porque ela tá com um álbum novo e essa estética roqueira. Então vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com isso. Acho que vai ser bem legal se eu Agora tem que conseguir. vir Positions, né? Eu acho que não vai dar, não sei. Vamos ver se eu ficar inspirado o suficiente. E também a outra que eu quero fazer, que tá na filinha, tem várias na fila, na verdade, porque eu fiz umas enquetes com os fãs. Inclusive, quem tiver sugestão aí pode me mandar na DM e tal. Não garanto que vou fazer, tipo, agora, mas algum dia. É bom saber o que tem demanda e o que não tem. Mas eu tô querendo fazer uma também de anos 2000. Aí Mas fazer é a que eu mais amo. Britney ou, enfim, coisas diversas, assim, com essa estética meio anos 2000. Enfim, então essa foi a minha pausa pra minha coisa, só pra falar que eu até entendo um pouquinho de negócios, de marketing. E aí eu fico me pensando, gente, se eu fosse o IG, eu tenho o Girl Group, que é tipo o maior girl group atualmente, não só na Coreia, mas no mundo, Sim. lucrando horrores. Eu ia explorar até a última gota, gente. Eu ia fazer álbum todo É, ano, cada 6 meses um álbum novo. sim. E E não faz isso pra mim sentido o que o IG faz. não faz sentido Tipo nenhum. assim, E já tá querendo lançar outro vou, grupo, né? vou... Que tá com esses boatos aí já tem um tempinho Sim, que eles vão lançar sim. outro. Assim, eu vou tentar entrar na cabeça do IG, até comparando resultados mesmo de Blackpink. Se a gente for olhar essa última era delas agora, né, a era do The Album, a música que fez maior sucesso foi How You Like That. Foi a primeira. Uhum. O que, tipo assim, eu imagino que nem era a intenção do IG, já que Lovesick Girls era pra ser, tipo, a principal, assim. Mas, ao mesmo tempo, dá pra ver que ele era esperado, porque How You Like That foi a música que elas mais promoveram, né? Na Coreia, enfim, Uhum. no mundo. Eu imagino que seja também uma estratégia para deixar Blackpink sendo como se fosse uma coisa rara, sabe? Uma coisa que só vem de vez em quando. E aí, quando vem, Entendi. o mundo inteiro para ver. Eu imagino que seja um pouco disso também, sabe? Eu acho que tem esse pensamento sim. Mas eu também acho o IG muito burro. Eu acho que ele não explora. Tipo assim, eu até entenderia falar assim, ah, não, então Blackpink é uma coisa que vai ser rara, vai vir uma vez por ano, não vai lançar tanto conteúdo, beleza. Só que então, bota as meninas pra fazer outras coisas, sabe? Bota elas pra, tipo, fazer drama, pra lançar solo, pra participar de programa de variedade, porque o público geral não vai prestar atenção nisso. Exatamente. Quem vai prestar atenção nisso vai ser Exatamente. só Blink. E Blink vai consumir independente de quanto tempo elas ficarem sem lançar. Então, ele deveria dar esse tipo de oportunidade para as meninas por dois motivos. O primeiro, para elas fazerem alguma coisa,
tipo assim, isso é o sonho delas, sabe? Deve ser muito frustrante pra elas lançar uma Não, música por ano e a sumir Jenny depois. já deu umas indiretas. Teve um show que ela falou, tipo, eu cantaria mais se a gente Pois tivesse mais é. música. Não, pois é, deve ser muito frustrante pra elas, principalmente porque elas são amigas de outros idols, e esses outros idols, por exemplo, elas são muito amigas das meninas do Twice. Aí elas veem Twice lançando 3 comebacks coreanos e 2 japoneses todo ano. E aí, tipo assim, é foda, sabe? Mas eu até entendo ele falar, não, comeback principal do grupo vai ser um por ano, sim, porque essa é a minha estratégia, blá blá blá. Beleza. Mas então, dá outras coisas para elas fazerem, porque isso não vai mudar a recepção do público geral. Isso só vai alimentar o que as meninas querem e dar conteúdo para os Blinks consumirem. E Blink vai consumir conteúdo de Blackpink independente de quanto conteúdo sair. Se ele lançar música todo dia, o ano inteiro, Blink vai ouvir, vai comprar, vai fazer streaming. Então, tipo assim, sabe, é burrice. É simplesmente, eu não consigo entender por que ele faz isso. Não Não faz consigo. sentido nenhum. E aí, o que acontece também? 8 músicas, 4 anos depois, ok, pelo menos, né, venha um álbum de respeito. Gente, não é um álbum pra demorar 4 anos e ter só 8 músicas, Sim, tá? Porque eu entenderia se tivesse oito sim, músicas, se fosse tipo assim, não, a gente só quer deixar the creme de la creme, entendeu? Só sim, as melhores ali, a gente descartou 50 músicas, deixou só 8. Não foi essa impressão que eu tive. Eu achei até que comparando, sim. por exemplo, com o. Porque, pra ser sincero, gente, pra ser sincero aqui, que Kill This Love, eu acho que eu só ouvi uma vez. Além dos 5, o óbvio Kill This Love, tipo, as outras, que é Hope Not, Kick It, Don't Know What to Do, eu acho que eu só ouvi uma vez na época que lançou. Então eu não conheço tanto. Adoro Don't Know What Mas to Do. Square Up, por exemplo, eu lembro que na época eu achei ótimo, assim. São só 4 músicas, mas eu achei todas as 4 muito boas e tal, um negócio coeso. E comparando com esse, eu achei esse bem fraco para o potencial que eu sei que elas têm. Sabe? Sim, a Vendo outras músicas que elas já fizeram. minha opinião sobre o The Album é que, tipo assim, ele não me surpreendeu, sabe? Eu não quero dizer que eu achei ruim, porque eu achei bom. Eu gosto do som de Blackpink. Eu acho que elas lançam músicas muito boas. E eu, inclusive, discordo quando as pessoas querem que elas mudem completamente o conceito. Porque eu acho que não vai ser mais Blackpink. Só que, ao mesmo tempo, o que me incomodou no The Album é que praticamente todas as músicas, eu acho que talvez a única que se salva disso na verdade, duas. Ice Cream, porque Ice Cream não parece uma música delas, parece Não. uma música completamente aleatória. E Love Sick Girls, que eu realmente achei muito boa, eu achei a melhor escolha para a música principal do álbum. Mas tirando essas duas, eu acho que todas as outras 6 músicas, na minha cabeça, eu conseguiria encontrar em qualquer outro lançamento do Blackpink. Tipo assim, se eu procurasse Pretty Savage no Square Up, eu acharia Pretty Savage lá, entendeu? Sim. Então, o que eu sinto é que o álbum não trouxe nenhum tipo de evolução musical para elas. Não que elas precisem muito evoluir porque esteja ruim, mas é porque elas já são agora um grupo consolidado de 4 anos de carreira, sabe? Então, elas lançarem exatamente o mesmo conteúdo que elas lançavam no primeiro ano de carreira é um pouco underwhelming, assim, sabe? É um pouco Exatamente. tipo, Sim. por que demorou tanto tempo Decepcionante. então? Pois Sim, é. E além disso tudo que você falou, uma coisa que eu pessoalmente gostaria de ver elas fazendo mais é explorando mais esse contraste entre o Black e o Pink, né? Que, teoricamente elas têm esse conceito do sim, Black, essa coisa mais power, eletrônica, não sei o quê, e o Pink, essa coisa mais feminina que a gente viu no As If It's Your Last, Ice Cream agora. Acho que Love Sick Girls sim, também tá mais pra esse lado, né? E eu queria ver mais um pouco desse contraste aí, talvez. Não sei. Porque sim. igual o Red É, Velvet mesmo, que eu tava explorando a discografia delas esses dias que eu tava falando aqui, né? Elas têm álbum que é o The Red, tem o The Velvet, assim, pra deixar bem separado. Então, sim, Red enfim. Velvet faz isso muito bem. E Red Velvet, assim, elas são corajosas, porque, por exemplo, assim, os 2 maiores lançamentos delas são Red Flavor na Coreia e Bad Boy internacionalmente. Bad Boy foi um conceito super Velvet, né? E aí elas voltaram Uhum. depois de Bad Boy com Power Up, que foi um conceito extremamente Red. E, tipo assim, ficou todo mundo meio, tipo...
por que elas estão lançando isso agora? Elas deviam continuar na mesma linha do último comeback, mas elas não fazem isso, elas sempre mudam. E, sei lá, Pois é. é o que eu falei, eu não acho que Blackpink precise mudar o conceito, mas eu acho que seria legal se a gente conseguisse falar assim, não, essa música aqui é dessa era, porque nessa música elas Não já mudar, eram... mas evoluir, né? Sim, a gente fala assim, não, essa música aqui, elas já eram artistas experientes de 4 anos de carreira, e elas não conseguiriam lançar isso no começo, porque elas estão muito melhores agora. E eu sei que elas estão melhores, sabe? Então, por que isso não tá refletindo na música? E aí é uma coisa que, por exemplo, muita gente já tinha essa teoria, mas eu acho que com o lançamento desse álbum, principalmente de Love Sick Girls, a gente meio que confirmou isso. Que é Love Sick Girls que o Ted não tá? Eu acho que é. Deixa eu confirmar aqui agora, peraí. Eu não tenho certeza. Eu sei que Love Sick Girls teve participação delas, né? O que é muito legal. Foi da porque... Jennie e da Jisoo, sim, super legal. Sim. Mas não, mentira, o Ted tá em Love Sick Girls, sim. Então qual que ele não tá? Deixa eu achar aqui. Não é Ice Cream, não? Não, a Screen ele tá também, porque quando saiu a tracklist. Foi You Never Know. Que também é diferente, né, pro som delas, assim, eu achei. Sim, É uma coisa um pouco mais suave e tal. You Never Know é Mas diferente. ou até também falando Love Sick Girls, porque elas trouxeram o David Guetta, tem as meninas envolvidas, então já é mais gente, já é uma galera diferente e tal, pra mudar um pouquinho. Porque tinha essa Love coisa Sick que eu... Girls... Fale. Pode falar, termina. Não, é que eu ia falar que tinha essa teoria, que eu acho que se consolidou um pouco com o álbum, que é o Ted que meio que segura elas ali Sim. de não ir pra frente. Aí eu até pensava se talvez eles não fossem mudar, mas com o documentário, pelo menos o que me deu a entender é que elas não estão pensando em largar o Ted tão cedo, porque ele aparece bastante até no documentário, vendo esse negócio Sim. dele sendo meio que o cérebro por trás de Blackpink ali. Então, acho que não vai mudar, mas espero que eles tragam o Ted tá também com elas desde o começo. mais colaborações, então, igual fizeram com Love Sick Girls, assim, tanto com as meninas quanto outros produtores, pra poder fluir mais E coisa, dá né? um pouco mais de liberdade criativa, né? E Uhum. Love Sick Girls, eu sinto também que elas tentaram fazer um resgate do som antigo da YG. Quando assisti o MV de Love Sick Girls, eu senti uma vibe muito 21 e muito Big Bang, sabe? Não comparando assim, isso é uma rejeitada do 21, igual eu vi gente fazendo. Não acho isso. Mas eu senti uma vibe mais YG antigo. Eu acho que eles tentaram mostrar isso. E foi uma coisa legal, sabe? Eles podiam Eu tentar achei fazer super mais legal. disso. Mostrar Eu acho lados que a gente já pode diferentes delas. entrar no track by track rapidinho, porque já tá há muito Sim. tempo, a gente precisa entrar em Luna ainda. Mas é um episódio duplo, né, gente? O conceito é ser longo. How You Like That. Diferente do álbum. Apaga isso. Apaga isso. Eu tenho depressão, ansiedade, pânico, coqueluche, doença de Chagas. Ó, Nanismo. How You Like That é uma que eu achei estranho tá no álbum, porque eu vou até confirmar que quando foi lançado, não tem mais. Tiraram o single, agora só existe dentro do álbum, né, no Spotify. Que eu acho. Então, eu não lembro exatamente, mas porque na minha cabeça tinha passado muito tempo. Você sabe quanto tempo foi? De How You Like That pro Ou álbum? eu acho que foi tipo maio ou junho, talvez. Nossa, maio. tá porque minha percepção de tempo tá distorcida mesmo na quarentena, É por causa gente. da quarentena. É quarentena. Porque na minha cabeça tinha, tipo, mais tempo que isso. Então, tudo bem. Não. Mas, mesmo com esses meses, eu já acho que How You Like That não envelheceu tão bem. Quando saiu, eu já lembro que eu já fiquei, tipo... mais do mesmo. Achei um pouco mais do mesmo pra Blackpink. Não que a música não seja boa, mas é porque se fosse outro grupo lançando, talvez, eu sei lá, se fosse elas lançando isso no início da carreira. Mas agora a gente já viu elas fazendo isso várias vezes. Então, pra mim, não trouxe nada de novo. Na minha opinião, How You Like That segue exatamente a mesma estrutura que Duro Duro e Kill This Love seguiram. Então foram 3 lançamentos seguidos, muito parecidos. Tipo assim, a estrutura mesmo, não que as músicas sejam recicladas, mas a estrutura da música. Então, quando a gente assiste, parece que a gente tá vendo... E assim, o MV também, muito aquela vibe MV de Blackpink. Então, quando a gente assiste, parece que a gente tá assistindo a mesma era, assim, de novo.
Pois é. Mas eu O que gostei talvez se bastante. fosse mais próximo, não causasse tanto estranhamento, né? Mas Sim. Duro Duro foi 2019, Kill This Love. Aliás, Duro Duro foi 2018, Kill This Love foi 2019 e How You Like That 2020. Então tem mais ou menos um ano entre cada uma. Aí fica essa coisa, tipo assim. Sim. E não teve lançamento entre, né? Elas não lançaram nada entre essas músicas, Exato. então fica uma trilogia quase. E aí, pra mim, então, é um dos singles mais fracos delas. Desde o lançamento eu já achei isso. A fórmula já tá cansada. E por isso que eu dei um ok. Poderia dar um flop, mas eu dei um ok, porque ainda assim, né, gente, essa fórmula de Blackpink, infelizmente, é bem pegajosa, é por isso que eles mantêm nela, porque dá certo. E aí, eu acho que a música em outro contexto até seria melhor. Mas é por isso que eu não consegui dar um flop, eu dei um ok. Eu acho que ela é um ok também. Eu gostei dela. Eu gostei mais, inclusive, do que eu gostei de Kill This Love. Mas eu já cansei. Tipo assim, eu não escuto mais How You Like That. Tipo, se ela tocar, eu vou achar legal. Mas eu não escuto. Então, se eu não escuto, é porque a música meio que morreu pra mim, assim. Ela é um ok. Ice Cream. Eu gostei muito de Ice Cream, inclusive eu fiquei surpreso. Quando começou os teasers e tal, eu já tava interessado na estética. Porque por mais que tava uma coisa bem rosinha, não sei o quê, eu achei que elas não iam chegar no nível Twice, sabe? Porque eu pensei assim, não, é Blackpink e tal. Elas vão fazer um negócio mais soft, mas ainda assim vai Não, ser foi Twice Blackpink. com uma letra safada, né? Mas aí quando saiu foi realmente bem Twice, mas eu ainda gostei, gente. Eu fiquei surpreso também, porque eu até vi bastante gente falando mal, mas eu acho que as pessoas que eu vi que estavam falando mal não eram necessariamente pessoas que gostavam de Blackpink, eram pessoas que veem lançamentos de música e comentam, sabe? Sim. Mas quem realmente gosta de Blackpink, não tô falando nem só de K-pop e de Blink, eu tô falando de gente que, tipo assim, ouve com frequência. Gays, tô falando de gays. Os que realmente ouvem Blackpink que engoliram Ice Cream também, fiquei surpreso com isso. Teve uma recepção até boa, considerando o estilo da música. Sim, Eu achei que foi uma mudança sim. super bem-vinda, tanto em estética quanto em sonoridade. Tava precisando E muito. achei que elas E combinaram muito com a Selena. isso que eu ia falar agora, eu achei que a Selena encaixou super bem. Primeiro que tava todo mundo esperando que fosse a Ariana, né? Aí eu também, muito Arianator, eu e Eu Gustavo, também. inclusive. Eu e Gustavo somos assim, a nação Arianator. E aí, foi um tombo quando falaram que era a Selena. E eu falei, gente, mas o que tem a ver Selena com Blackpink? Tipo assim, elas nunca interagiram, nunca teve nada. A Ariana sempre, né, já falou das meninas e tal, elas já tiraram fotos juntas. Mas aí, eu fiquei surpreso que encaixou super bem, porque eu tava até preocupado com a questão vocal, que eu achei que não ia encaixar. Tipo assim, porque a Selena tem aquele estilo dela de cantar, que é um pouco mais suave também, a voz dela não é tão aguda, sabe? Aí eu fiquei pensando. Mas encaixou super bem, super, super bem. Achei que a química é incrível. Dou um Concordei. top também pra Ice Cream. Eu também. Eu gosto de Ice Cream. Eu demorei um pouco pra engolir. Tipo assim, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio tipo, o que é isso? Porque, sei lá, eu achei um pouco estranho. E, assim, algumas coisas eu ainda acho meio bizarras. Tipo o rap da Lisa, ela rimando tudo com Lisa. Eu não Sim. gosto. Tipo, eu entendo que seja uma coisa icônica, que é um momento, assim, memorável da música. Mas eu não gosto ouvindo sonoramente, eu fico tipo, nossa, pra quê? Mas eu dou um top A- porque é uma música que, ao contrário de How You Like That, que eu, tipo, ouvi algumas vezes e cansei, ela cresceu em mim. Então eu acho que ela merece um top. Pretty Savage. Vi muita gente falando bem. Gente, então. Eu gostei do instrumental, mas eu já vi Blackpink fazendo esse instrumental. Então, assim, E pra mim, a parte mais pro final ali, quando tem a Bridge, que é a Rosé que canta, se eu não me engano. Gosto muito. Sim. E a parte que elas falam, tipo, Savage, sabe? Que dá uma Uhum. arrastada assim. Eu gosto muito dessa parte também, mas ainda não é o suficiente pra eu dar o top pra essa música. Eu dou um ok. A gente vai concordar muito, eu sinto. Eu vou dar um ok pra essa música simplesmente porque eu, tipo. Gente, não me cancelem, por favor, eu não ligo pra ela. Tipo assim, a performance. Eu sei que muito Blink criticou aquela coreografia, e eu vou criticar também. Eu achei a performance meio bizarra. A música, tipo assim, é uma música ok, é uma boa B-side. Eu acho que. Eu não acho que toda B-side precise ser top. Então, assim, é ok. Mas é um ok
bom. Não é um ok ruim, não. É um ok bom. Tá. Betty gente, vi muita gente falando mal. Não sei por quê. Porque eu adorei, assim. Eu tava curioso demais quando eu vi que ia ter feat com a Cardi B. Porque eu não sabia realmente o que ia sair. Nem sabia se esperar, tipo assim, se seria bom ou ruim. Não tinha expectativa. Apenas curiosidade, entendeu? Nenhuma expectativa, apenas curiosidade. E aí, eu gostei muito da melodia, gostei da vibe da música também. Muito agradável pra mim. E a parte da Cardi também ficou um pouquinho solta, não encaixou tão bem quanto a Selena, mas ainda ficou bom. E gostaria de vê-las explorando mais esse estilo no futuro. Então, eu dou um top. Eu vou dar flop, porque eu simplesmente, tipo assim, eu não lembro da música. Eu ouvi ela, eu devo ter ouvido essa música completa umas 3 vezes. Eu não ouvi completa nunca mais, porque ela simplesmente não me pegou, sabe? Não é que eu falei, meu Deus, que música horrível. Mas ela não me pegou, eu não achei, sei lá, o feat da Cardi é muito legal, porque a Cardi, ela sempre traz um sabor para as músicas que ela participa. Ela tem uma voz muito diferente, né? Ela tem um estilo de rap muito Uhum. diferente. Mas assim, eu não senti que acrescentou o suficiente para essa música ficar memorável para mim. Então eu vou dar um flop. Lovesick Girls, que é a principal do álbum, né? E, gente, pelo amor de Deus, talvez seja a minha favorita delas, de todas as músicas, de todas as 21 músicas delas. Ainda tem que esperar um tempinho pra dar essa informação certinha, mas porque, né, no momento ainda tá muito recente. Mas, desde o teaser, quando saiu o teaserzinho, aquele instrumentalzinho, eu falei, meu Deus, eu vou amar essa música. E quando saiu, eu realmente amei. O MV, incrível. Inclusive, eu amei a parte da Jenny, mas eu não vou entrar nessa polêmica, porque eu entendo também a coisa das enfermeiras, não sou coreano, não vou opinar. Mas amei o MV, mas a música principalmente. Gente, incrível. E eu amo, amo. Eu acho que eu já falei disso aqui antes no podcast. Amo quando mistura sintetizador e violão ou guitarra. Pelo amor, eu Fica amo lindo. isso. E aí quando eu vi que ia ter isso já, eu acho que no teaser que foi que eu vi que dava pra ver. Falei, meu Deus, aí ficou perfeito. As melodias maravilhosas. Ó, todas brilharam muito também nas partes individuais. Tava todo mundo reclamando que a Jisoo falou meio segundo em Ice Cream e que a Jennie não tava tendo rap. E aí, aqui tem rap da Jennie. A Jisoo tem a parte dela, a Rosie tem a parte dela, a Lisa tem a parte dela. Todo mundo brilhou muito. As melodias dos versos, pro pré-refrão depois, quando que vai fluindo, assim, vai mudando as melodias, né? É o normal numa música, mudar a melodia do verso pro refrão. Mas é porque tem uma mudança diferente ali. Tem uma mudança a mais. E eu gostei muito. Gostei muito do jeito que flui tudo de uma parte pra outra da música. E a parte que elas falam We are born to be alone, eu falei, eu Nossa, também. muito boa. E essa parte é uma delícia. E é top essa música. E elas têm que fazer mais disso aqui. Por favor. Eu concordo com absolutamente tudo. É a minha música favorita de Blackpink. Tipo assim, não é a minha era favorita. A minha era favorita vai ser sempre As If It Were Last, eu acho. Mas se eu for olhar só a música, qual eu prefiro ouvir no meu fone, Lovesick Girls é a melhor delas pra mim. É muito boa, assim, gente. Tipo, eu não tenho o que reclamar da música. A voz da Rosetta é impecável. Tipo assim, Sim. é uma música simplesmente muito boa. Sei lá, tudo dela é bom, sabe? O jeito que ela flui, o jeito que ela é uma música que parece um hino, assim, sabe? Que dá vontade de você Uhum. tá às 5 Sim, horas é da uma manhã música assim. saindo de uma festa e cantar essa música muito alto. E eu acho que combinou muito com essa era, enfim. Eu acho que trouxe o que o álbum precisava. Eu acho que sem Love Sick Girls o álbum seria. Com Nossa, ele ia estar certeza. faltando muito. Ia estar faltando muito. É realmente a melhor música desse álbum de longe. Eu dou assim um super top pra ela. É muito boa. Crazy Over You, que eu vi muita gente falando bem. E, tipo assim, falando que, melhor do álbum, não sei o quê. E, gente, assim, eu achei legal elas trazerem uns sons novos, né? Que elas incorporaram uma coisa que a YG descreveu no Spotify como uma vibe meio oriental. Realmente deu pra sentir. Mas, assim como o Pretty Savage, é algo que eu sinto que eu já vi, sabe?
Então, eu fiquei meio também, ainda mais depois de Love Sick Girls, aí eu dou um ok. Eu não vou dar flop pra nenhuma aqui, Ah, tá, gente? Porque vocês sabem que eu sou muito coisado com melodia e Blackpink, infelizmente, tem umas melodias grudentas. Se a música gruda na minha cabeça, eu não consigo dar flop, porque eu acho assim, uma coisa ela fez. Então eu dou ok. eu vou dar um top, eu acho, pra Crazy Over You, porque foi uma das que eu mais ouvi fora das principais, sabe? Fora das três Sei. que tiveram promoção, eu acho que Crazy Over You foi a que eu mais ouvi, a que eu mais me lembro também. A partezinha do refrão, I'm crazy over you, ela fica muito na cabeça. E, Uhum. enfim, eu acho que ela merece um top, assim. Não é o top mais entusiasmado que eu já dei, mas ela é um top. Love to Hate Me. Eu não tinha percebido que essa música era toda em inglês até sentar pra anotar aqui as minhas opiniões sobre cada uma. Que aí eu falei, gente, que é isso? Aí eu fui ver a letra até pra confirmar, e ela é toda em inglês, fiquei chocado. Ela é boa pra uma B-side, mas é isso, ela é muito uma B-side. Eu acho que ela falta um charme a mais, faltou um negocinho ali, faltou dar aí alguma coisa que eu não sei o que que é, mas faltou. E a parte do que elas falam, tipo, wake up, yeah, make up, maybe. Eu não decidi ainda se eu gostei disso ou não. Ainda estou avaliando. Então eu vou dar um ok, por enquanto. Eu dou um ok também. Não tenho como justificar. Eu dou um ok. É isso. E agora a última música, super rápido, né? Por isso que a gente aproveita pra fazer uma introdução grande, uma grande história do K-pop, porque tem pouca coisa pra falar aqui. You Never Know, que eu achei legal encerrar com algo assim, porque Blackpink é muito essas coisas bem explosivas e drops, assim, eletrônicos e tal. E aí eu achei legal pra encerrar Sim. o álbum, trazer uma coisa um pouco mais calma, que é próximo de uma balada, não sei se chamaria de uma balada. Mas eu achei uma música super bonitinha, super gostosinha. Eu dou um top, apesar dos meus tops aqui, essa aqui é o mais fraco, mas eu ainda dou um top. Eu vou dar um ok pra ela também, porque eu concordo com você que foi, na minha opinião, talvez a melhor pra encerrar o álbum. Principalmente considerando que a title track foi Love Sick Girls, eu acho que combina muito, sabe? A música de encerramento ser essa. Mas, tipo assim, ela não foi tão memorável pra mim. Eu acho que ela é uma baladinha, né? Tipo assim, baladinha é o tipo de música que Uhum. eu, pelo menos, eu escuto mais quando eu tô com um humor específico pra ouvir. Então, no momento ela é um ok. Talvez em algum momento que eu esteja mais deprimido, ela fique top. E agora vamos então pra Luna. E, gente, obviamente a gente não vai falar, falar tanto de Luna aqui, tipo assim, da história Sim, delas e não sei o quê. Porque a gente já tem um episódio todo sobre isso e tal. Então a gente vai falar. E também não vamos falar tanto de lore aqui, porque senão. Primeiro, que senão o NASA vai ficar aqui até 5 horas da manhã. E segundo, que também eu acho que não é tanta proposta aqui, né? No episódio lá, a gente meio não, que abriu um pouco o espaço pra falar disso, porque a pegada do episódio era justamente trazer essa coisa das narrativas e tal. Mas sim, aqui, como tá sendo a coisa mais musical, a gente vai falar mais das músicas. sim. Vamos só contextualizar, então, da onde a gente parou no último, que foi com Hi Hi, né? Ou foi So What? Foi So Hum, What. Foi com So What, foi com So What. Então, A só pra gente. contextualizar, o que aconteceu com elas desde então, Oh, NASA. pouquíssima coisa. Pois é. Pouquíssima coisa aconteceu. Porque So What foi um lançamento recente, né? So What tem 7 Sim. meses, mais ou menos. Então, não tinha como acontecer tanta coisa. Mais uma coisa que, ainda bem que aconteceu, né? Foi que So What trouxe frutos positivos para a Luna. Luna cresceu bastante desde So What. Tanto em público internacional, que já era o forte delas, né? Elas já eram um grupo muito grande internacionalmente. Tanto que elas dividem alguns. Assim, não que hoje em dia a iTunes seja a coisa mais impressionante do mundo, mas Pois elas é. dividiam recordes de iTunes aí com Blackpink e tudo mais. Mas elas também conseguiram se estabelecer bem mais na Coreia, como grupo. E aí, agora elas vieram com o álbum Midnight, né? Infelizmente é um álbum só com 11 integrantes de novo, porque, né, para quem não sabe, Luna tem 12 integrantes, mas desde o começo do ano, uma delas, que é inclusive a líder do grupo,
ela tá de hiatos por ansiedade, enfim, ela é diagnosticada e ela tá se tratando para voltar. Então ela não participou de So What, ela não participou ela participou sim do Hash, do álbum Hash, ela tá em algumas das músicas, ela não participou da música principal, e aí agora o álbum Midnight ela não tá em nenhuma música, ela realmente não participou dele, mas foi um lançamento que, assim, ele veio, na minha opinião, para encerrar um ciclo de Luna, assim. Foi um lançamento que ele veio com muito lore, com muita história, muita teoria. Inclusive, eu nem vou me aprofundar no clipe, enfim, porque o clipe, dessa vez, ele é realmente assim, ele é um clipe bonito o suficiente para quem não sabe nada de Luna ficar entretido assistindo, mas ele foi feito para quem sabe bastante de Luna. Porque, na minha opinião, essa era toda vem para fazer justamente o que eu falei que faltou em Blackpink, para trazer uma evolução, porque agora elas não são mais um grupo rookie, elas são um grupo com 2 anos de carreira como grupo, né, e quase 4 anos aí de jornada, de existência. Então tá na hora de começar um novo ciclo e quem sabe aí vir com um full álbum na próxima, enfim, trazer novidades para o grupo, né, no geral. Sim. E então, já entrando no álbum, também as minhas opiniões gerais, que primeiro, eu não entendi essa estética borro até agora. Gustavo, se você souber me explicar. Não, eu tentei forçar alguma explicação, gente, porque também não tem. Eu não sei o que elas arrumaram. Eu sei que foi muito legal, porque Luna tem essa pegada de nunca repetir conceito. Elas são o completo oposto de Blackpink, elas mudam até demais. Os fãs, inclusive, não gostam tanto disso, eles reclamam um pouco, porque cada lançamento de Luna é completamente diferente do anterior. E dessa vez elas decidiram que elas iam lançar, como as fotos de teaser, né, 4 conceitos completamente diferentes. Um deles é uma estética meio borro, meio cowgirls, meio Coachella 2012, assim. Uhum. O segundo foi uma estética, tipo, umas roupas toda branca, parecendo um coven, assim, de bruxas, Lindo com esse. chapéus enormes. O outro foi, tipo, apenas garotas do K-pop, curtindo uma festa noturna. E o último foi, tipo, bailes, roupas, tipo assim, chiquérrimas de baile, com cintos da Gucci e All-Star. E todas All-Star. Pois é. Então, Então, e aí assim, a não deu pra capa foi entender. justamente a borro, né? Pelo menos no Spotify. Acho, Não, acho a que o capa físico, e elas devem ter lançaram as tem uma 4 versão de versões do cada. físico? Sim, É, o imaginei. físico tem uma versão de cada. A versão digital é o primeiro conceito, que é esse borro. E a performance que elas já fizeram, elas também estavam com essas roupas. Essas roupas de Luna Cowgirls. Gente. Por que não a E não faz branca sentido. ou a do All Star? Ou qualquer Não, e outra? inclusive no clipe, o único desses 3 conceitos que apareceu foi esse. Foi o borro também. Que elas estão dançando literalmente na lua usando essas roupas. Gente, pelo amor de Deus. Enfim, eu não sou o maior fã de Luna do Brasil, até porque eu estou conversando com ele aqui. Mas, assim, tem Isso. algumas músicas delas que eu gosto mais, mas no geral a sonoridade não me puxa tanto, sabe? Igual que eu gosto. Sim. Eu gostei muito de So What, eu gosto de Eclipse, deixa eu ver mais qual eu gosto. Singing in the Rain. Eu Você tô gosta de Heart gostando Attack, não de. gosta? Gosto, eu ia falar isso agora. Gosto de Heart Attack porque eu fui aprender a tocar a melodia dela no ukulele pra mostrar pro Gustavo uma vez. Aí eu fiquei com ela na cabeça e agora eu gosto. Butterfly também eu gosto. E eu acho que é isso. Hi Hi não lembro se eu gosto ou não. E. Então é isso, gente. Não me puxa tanto. Eu fui ouvir o álbum, mas assim, sem muitas expectativas. Porque eu já sabia que não era coisa assim. E aí eu achei um Sim. álbum bom, conhecendo já todo o trabalho de Luna, dentro do que ela se propõe e tal. Achei bom, mas não é pro meu gosto pessoal, assim, eu não me vejo voltando muito a escutar ele, não. Uhum. E, Gustavo, você É tem o mais meu alguma álbum consideração? favorito. Sim, falando da minha visão geral do álbum, é o meu álbum favorito delas. Assim, dos álbuns em grupo, né? Não é. Why Not não foi a minha title track favorita. Não foi o single que eu mais gostei. Eu acho que até hoje é Butterfly pra mim.
por vários motivos, mas eu gostei muito. Eu acho que é uma música muito viciante, assim. E ela cumpre o que ela se propõe, que ela é feita para ser uma música mais comercial mesmo. Ela é feita para pegar, para ficar na cabeça, e ela faz exatamente isso. Então eu acho que, assim, ela não deixou a desejar pro que ela estava oferecendo. Mas eu entendo que ela seja uma música que ela é muito assim, ou você vai gostar muito dela, ou você não vai gostar dela. Porque ela é difícil, Sim. não é uma música fácil. Inclusive, eu tenho que voltar em So What, porque agora eu tô lembrando que ela foi lançada esse ano, né? E eu Foi. tô fazendo a minha listinha de melhores lançamentos de 2020 de músicas. Aí eu vou ver se ela entra ou não. Porque eu lembro que eu gostei muito na época, então tem que voltar. Começando então com Midnight, que é a intro, né? E, gente, eu achei perfeita essa intro. Eu amei, 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 amei. Eu dou Luna não tem uma top. intro ruim. Elas não têm uma Achei intro ruim. incrível, 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 incrível. Perfeito. O jeito que flui também, que nem é aquela coisa da transição que é naqueles últimos segundinhos. Não, ela já começa a incorporar uns elementos de Why Not na metade, sei lá. Sim, Não que a intro seja gigante também, mas eu achei super legal. Muito bem sim. feita, muito bem produzida. Amei. Tem um Top. sample de áudio da NASA no começo também, que combina tudo com o conceito Uhum. delas. É perfeito, é realmente impecável. E, assim, Luna não tem uma intro ruim, gente. As intros delas são muito boas. E elas realmente passam muito a vibe que o álbum vai trazer, sabe? É muito legal de ouvir. Tipo assim, faz muita diferença. Então, se for um track by track, eu dou um top pra intro. Sim. Why Not, então? O Gustavo até já falou um pouco. Eu achei super legal a produção, achei muito legal que a música muda muito, né, toda hora. Eu achei legal as mudanças. A parte do lá, que elas falam que é no refrão, né? Ou é antes do refrão? Porque eu É fiquei, o. é É meio tipo. difícil de entender o que é o refrão nessa música. Não, é o refrão dividido em duas partes, né? É tipo a segunda parte do refrão. A primeira é o Isso. di da dam di dam. Essa parte é ótima. Essa parte é perfeita. Agora, essa segunda, eu já não sei se eu gostei tanto. Mas, Let's Pump It Up, top. É, eu vou dar top também, gente. Tipo assim, eu sou completamente biased de Luna, então vai ser muito difícil um dia elas lançarem alguma coisa que eu daria um flop, mas eu gostei realmente muito de Why Not também. Eu acho. A única coisa que eu tenho pra reclamar é o que todo mundo reclama, e eu vou ser essa pessoa chata que vou reclamar, que é a distribuição de linhas e de tempo de tela das integrantes. Eu entendo que o Luna é um grupo de 12 meninas, então é difícil, nunca vai ser exatamente justo para todo mundo, mas é uma música que, assim, a maior parte dela é um áudio de. Então, assim, ela tem poucas linhas já, e eles deram um quarto das linhas para uma integrante e distribuíram o resto. Então, assim, tem integrante que sumiu na música. Isso é a minha reclamação, como fã mesmo. Mas se eu for julgar só a música, enfim, o conceito e tudo mais, eu dou um top com certeza, porque eu achei muito boa. Voice, eu vi todo mundo falando super bem, Gustavo inclusive. Uhum. Mas, eu achei assim, boa, mas eu achei um pouco superestimada, porque as pessoas estão falando. Mas eu não sei também, porque eu não sou o público de Luna. Então, às vezes é por causa disso que eu não achei tão incrível, né? Mas eu ainda dou um top. Mas é isso. Só tenho Minha isso a dizer. opinião sobre o que você falou agora de Voice é porque Voice tem o som que os fãs, os Orbits, consideram o som de Luna, entendeu? Então, é por Sim. isso que todo mundo ficou um pouco mais apegado à Voice, assim, porque é uma música que remete muito ao que Luna trazia no pré-debut e até a era Butterfly, assim. Mas eu dou um top também, eu achei muito boa. Eu gosto muito da batidinha mais retrô que tem no fundo. E eu acho que é uma música que, ao mesmo tempo que ela é super calma, ela me deixa com agitadinho e, sabe, me dá vontade de cantar. Então, eu acho muito boa. Eu acho memorável. Então, Fall Again, quando o álbum saiu, o Gustavo me falou que talvez fosse o único skip. Eu não sei se você estava falando num geral ou se você estava falando pra mim. Ah, eu tava falando mais no geral. No geral. Tá. Porque eu gostei bastante até dessa música. Eu dou um top pra ela. Achei ela super Chocado. legalzinha, assim, gostosinha. Pois é. Chocado. Assim, eu dou
Só pra não falar que eu dou top pra todas as músicas, eu vou dar um ok pra Fall Again. Eu achei uma música boa, os vocais são muito bons. É uma música, assim, relaxante, tem uma pegadinha mais acústica ali, né, com um violãozinho e tudo mais. Mas é porque é igual a mesma coisa que eu falei sobre. Qual que é a última de Blackpink? A última do álbum? You Never Know. Isso, é a mesma coisa que eu falei de You Never Know. Eu não tenho o humor de ouvir baladinha o tempo todo. E Fall Again é a mais baladinha, assim, do álbum. Então ela, pra mim, foi menos memorável, assim. É a que eu menos escuto. Mas eu também achei boa. Então eu vou dar um ok positivo. É um ok bom. Universe, essa eu achei bonitinha, mas bem inha mesmo. Porque ela não vai muito para lugar nenhum, eu achei. Então eu dou um ok. A Uma das Universe eu mais já dou um fracas. top. Nossa, eu já dou um top muito lá em cima pra Universe. Ela é muito boa, ela é super dream pop, assim, e eu acho muito gostosinho de ouvir. Eu amei os vocais, eu amei a presença de todas as meninas na música, essa música tá super bem distribuída. Então, assim, eu não tenho reclamações sobre Universe, eu achei impecável, eu achei muito boa. Eu dou um top. Hide and Seek. Hide and Seek eu achei até parecida com I Why like that. Not, mas só que Sim. uma irmã um pouco mais sem graça. De Why Not, talvez. É a irmã E B-side de Why Not. exatamente. E é um estilo que eu, assim, já tô um pouco cansado pessoalmente desse tipo de música. Mas aí é Aham. muito pessoal meu, não é nada tipo assim, que a música é ruim. E a produção Uhum. eu achei muito bem feita, mas como eu já falei, gente, produtores de Luna são impecáveis sempre. Então eu vou dar um ok. Eu vou dar um top pra Hide and Seek, mas assim, eu concordo com o que você falou. É uma estrutura um pouco cansativa. A primeira vez que eu vi, eu gostei, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, que música impecável. Hoje em dia eu já não fico tão empolgado. Hoje em dia, tem tipo assim, um dia que o álbum saiu. É porque eu literalmente só ouvi isso desde que o álbum saiu. Mas, assim, se eu for ouvir agora Hide and Seek, eu já não vou ouvir com tanta empolgação quanto eu ouvi as duas primeiras vezes. Porque é realmente, talvez, a música mais cansativa, assim, do álbum. Mas eu gosto muito, eu acho o refrão muito bom. O I Like It Like That, eu acho ótimo. E é super um estilinho que sempre tem uma música dessas. Em todo o álbum de Luna, eu percebo, assim. É, no primeiro, no Plus Plus, a gente teve Hit, que teve. Não é exatamente esse mesmo estilo de música, mas é a vibe parecida. Parece que a mensagem que elas estão passando é parecida. Depois no Plus Plus a gente teve Curiosity. E no Hash teve Oh Yes I Am. E são sempre as músicas que assim eu mais gosto no álbum. E dessa vez Hide and Seek não foi, mas eu gostei mesmo assim. Eu acho que é uma boa irmã para essas outras. Ups! Também achei a produção impecável, maravilhosa. E é uma música que ela, assim, ela muda toda hora. E ela consegue ir te levando para esses lugares que ela tá indo sem te cansar. E isso pra mim é uma grande conquista em qualquer música. Então eu vou dar um top. Eu vou dar é, eu vou dar um top para Ups. Eu diria que talvez desconsiderando Fall Again, que é a minha menos favorita do álbum, por eu não ter sempre não estar sempre na vibe de ouvir, eu acho que Ups é a minha menos favorita realmente pela sonoridade. Ela não me cancelem, Arnes. Ela parece muito Fire do BTS. Principalmente o começo da música. Me lembrou muito Fire do BTS. E não é o tipo de música que eu gosto, pessoalmente. Eu acho um pouco muito agressiva, eu não sei dizer. E assim, eu entendo por que ela tá ali, eu acho que ela faz sentido com Luna, mas não sei, ela não me pegou tanto quanto as outras, mas eu gosto ainda. É um meio termo entre ok e top, eu diria. Star, eu achei a melhor do álbum. Achei ótimos os vocais, melodia uma delícia, produção impecável. E no pré-refrão eu senti como se eu realmente estivesse indo pro espaço, assim. Então, totalmente dentro do conceito Luna. E é isso, top. Encerrou É, incrivelmente bem. Star
Star é perfeita, tipo assim, é realmente top também. Eu não tenho o que acrescentar, é uma música muito boa. O inglês delas tá muito bonitinho. Tipo assim, elas tentaram falar e foi muito bonitinho. E eu tô ainda mais apegado à música desde que eu percebi que eles vão lançar um MV dela, parece também, um MV mais assim, homemade dela. E aí eles estão fazendo uma coisinha para que eles nomearam, né, 12 estrelas pros fãs. Super fofo. E eu achei isso tão gracinha, e eu falei, nossa, sério. Aí agora Star é uma música muito significativa, eu gosto muito dela também. Eu gostei muito desse álbum, né, mas eu sou suspeito. E é isso, gente. Então, são as nossas opiniões aí de K-pop. Vamos dar as recomendações daqui a pouco, mas só avisando também que próximo episódio, não sei quando vai sair, vai ser o do Positions, da Ariana. E aí poderia ser com o Gustavo também, mas vai ser um convidado. E pra não ficar o Gustavo 3 vezes aqui, porque depois da Ariana vai vir o Bi. Se não tiver nenhum lançamento Isso no meio disso. Mas eu acho que mesmo se tiver, eu vou ficar com preguiça de fazer. Então vai ser o Bi. tem E a depois a Adele, gente né? vê. Pois é, mas eu tô pensando nela mesmo. Eu tô falando, tipo, mesmo se ela lançar álbum, eu acho que se eu for fazer, vai ser depois do Bi só. Uhum. Então o próximo vai ser o Bi, depois da Ariana, que aí eu vou trazer o Gustavo de novo. Então, aguardem, tá? K-popers podem voltar aqui, podem se inscrever no canal ou seguir o podcast. E, gente, eu sei que eu falei que eu ia ter vídeos no canal, mas é porque eu tô num momento complicado, assim, tanto com a questão das camisetas, que tá me dando muito trabalho, quanto faculdade, que não tá dando tanto trabalho, mas tá me cansando mentalmente dessa quarentena, o ensino à distância. E. Enfim, trabalho, rotina. Então, não tô dando pra fazer outros vídeos que eu queria fazer. Mas eu tenho os temas na minha cabeça, só que eu tenho que sentar, escrever o roteirinho, porque são vídeos que exigem roteiro, e gravar, e depois editar. E aí, só de pensar nisso, me dá um pouquinho de preguiça na minha rotina atual. Não vai dar pra encaixar. Mas vai chegar esse momento que vai ter vídeos lá sim. Então, se você tá vendo aqui pelo Spotify, vai lá e se inscreve já pra você não perder. Segue também nas redes sociais. Mas a gente vai voltar nisso daqui a Literalmente, pouco. você falando do seu canal é a mesma coisa da Jenny fazendo uma live pra explicar por que que o Blackpink sumiu por 1 ano e meio e não lançou nada. Só para fechar, então, vamos falar um pouco das nossas recomendações, Gustavo, que você trouxe para Bora. nós. Então, já que hoje o tema era K-pop, né? As duas recomendações estão dentro desse tema. Eu quis trazer dois grupos que, assim, eles são muito especiais para mim. Eles são grupos conhecidos, eles não são grupos flopados. Assim, se você conhece K-pop, você provavelmente sabe deles. Mas eu vou especificar álbuns que eu acho muito bons. O primeiro deles é o álbum Pink Tape, do FX. FX é um grupo de 2009, já acabou, inclusive. Mas, assim, o Pink Tape é um álbum revolucionário, é de 2013. E se ele não tivesse sido lançado, o K-pop não ia ser o K-pop de hoje em dia. Tipo assim, ele já foi até considerado pela Billboard, numa lista que eles fizeram, se não me engano, no ano passado, o melhor álbum da década de K-pop. Então, assim, ele é realmente muito bom, muito experimental, uma delicinha de ouvir. Então, eu recomendo ele. Vou E eu ouvir, recomendo inclusive, assim que também, acabar aqui. escute. Ele é um álbum ele não é um álbum, é esquisito, porque ao mesmo tempo que ele é um álbum muito bom, ele é um álbum difícil de digerir, sabe? Mas nossa, ele é muito bom. E o segundo álbum que eu vou indicar é do Oh My Girl. Eu amo muito Oh My Girl. Elas eram um grupo bem assim, mais flopzinho, mas o ano passado elas explodiram, agora elas são um dos maiores grupos lá na Coreia. Não tanto internacionalmente, mas na Coreia elas são. E eu vou indicar um álbum do começo da carreira delas, que é o Windy Day, que é o repackage do álbum anterior, que é o Pink Ocean. E para mim, e aí tem as músicas do Pink Ocean também, e para mim esse é o melhor álbum delas até hoje, não tem nenhum skip. Então assim, fica a recomendação porque é muito bom. Os meus álbuns aqui vai ser, primeiro… Ai, gente, calma aí que minhas ancas estão doendo. Agora da posição que eu estava, vou me ajeitar aqui. Primeiro álbum que eu vou indicar. Como eu disse pra vocês, eu tava explorando a discografia do Red Velvet esses dias. E gostei muito do The Red. Então, eu acho que é o primeiro álbum delas, não é, Gustavo? É o First Album, É.
Então, gostei demais, demais, demais de todas as músicas ali. Então, indico pra vocês. E também quis trazer um pouco mais antigo. Não tanto até, né? Porque é 2015. Mas é um grupo da segunda geração, que é o Wonder Girls. Porque, como eu disse, a primeira música de K-pop que eu gostei, que não era de Blackpink, foi Why So Lonely. Mas ela é de 2016 e ela foi lançada como single avulso. Então eu peguei o álbum anterior, que já puxa um pouco desse conceito que elas trazem em Why So Lonely também, que é essa coisa meio retrô, que é o reboot. E que Muito bom. é isso, gente. Vão ouvir aí esses dois álbuns, The Red e É muito Reboot. E Boas recomendações. um beijo, sigam a gente, ó, arroba beijo. podcast. Aliás, mentira! Mudou o arroba. Arroba olhodemosca.ps no Instagram agora. Porque eu quis colocar o Olho de Mosca na frente do podcast. E aí, ponto Ranqueamento, PS. né? Ponto PS é porque PS é podcast e Store pra mostrar que agora a gente também tem a lojinha. E Nossa, arroba chiquérrimo. só Olho de Mosca no Twitter. E sigam a gente também. Isso, o meu é arroba PQPedroTiroy. Coloca o X no Instagram e no Twitter. Gustavo é GustanDD, né? GustaNDD. Vai estar na Gustan. descrição aqui, tanto no YouTube quanto no Vai Spotify, isso. na Sigam plataforma a que você gente. tiver. Vai estar lá os arrobas. E um beijo até Ariana Grande, Beijo, tá? gente. Swifts Até Bi. até o Bi. Beijo, gente. Tchauzinho. Tchauzinho.